Saúdo os amados irmãos e amigos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amar a si mesmo é importante. Você ter amor próprio é importante. É importante nós termos a medida do amor, sabermos como devemos proporcionar amor a nós mesmos. Você deve amar a si mesmo. A Bíblia diz que é apropriado e necessário amarmos até certo ponto. Termos o amor próprio. O amor próprio. Que inclui respeitar e conhecer o nosso valor. Conhecer o nosso valor. A Bíblia fala em Mateus 10:31, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Isso Jesus falou aos discípulos quando estavam encaminhando eles para as missões, preparando eles para a obra que eles tinham que fazer. Deus, Jesus, mostra que temos valor, que devemos nos amar, Muitas pessoas hoje em dia querem negar esse amor próprio. Muitas pessoas tentam tirar suas vidas e negar a si mesmos e achar que a vida não tem valor. Como algo que é um dom tão precioso que Deus concedeu para o ser humano não poderia ter valor. Não poderia ter valor. Claro que tem. Claro que tem. Só Deus dá a vida e só Deus pode tomá-la. A nossa vida é preciosa diante de Deus. É preciosa diante de Deus. Agora, colocar o amor próprio de nós mesmos, devemos ter um lugar determinado para colocar esse amor. E esse amor não deve ser assim somente para ficarmos pensando em nós mesmos. Não, porque não foi assim que Jesus nos ensinou. Não foi assim que é os mandamentos do Senhor. O que seria então, o que devemos fazer para amar primeiro e para provar o nosso próprio amor? A Bíblia diz que primeiro devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, primeiro devemos amar a Deus. Amar a Jeová. Colocar Deus em primeiro lugar em nossos corações. De toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso corpo, dedicarmos ao Senhor. Em Marcos 12, do versículo 28 ao 30, vem dizendo: aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Tentando testar Jesus. E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é deixar Ele em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar em sua vida. Mas Jesus ele não ficou somente nessas palavras, não. Ele disse também o segundo maior de todos os mandamentos. Ame ao seu próximo como a si mesmo. O primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Então nós devemos ter amor próprio, sim, devemos.
mas nosso amor próprio não deve subjugar o amor que devemos ter para com os outros. O amor, Deus diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós colocamos amor na nossa vida, se nós nos amamos, nós devemos também amar o nosso próximo. Não, pensarmos o seguinte: eu faria isso comigo? Eu maltrataria o meu corpo dessa determinada forma? Se eu não faria isso comigo, eu não faria isso com o próximo. Eu faria o bem com o próximo. Faria o bem com o próximo. Embora, a Bíblia não tenha um mandamento específico assim, dizer amar a si mesmo, quando ele fala amar o seu próximo como a si mesmo, está dizendo que nós devemos ter um amor próprio. E que esse amor deve ser transbordado e transmitido da mesma maneira para o nosso próximo. Para o nosso próximo. Jesus foi um exemplo disso. Jesus foi um exemplo. Porque nós devemos exemplificar nossa vida em cima de Jesus. Quem foi que Jesus amou primeiro? Quem foi que Jesus amou primeiro? Em João 14:31, vem dizendo assim: porque o mundo saiba que eu amo o Pai, faço assim como o Pai me ordenou. Jesus amou primeiro a Deus. Jesus amou primeiro ao Pai. Jesus entregou-se primeiro ao Pai e a fazer a sua vontade. Então ele colocou como objetivo de vida Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus provou que ele amava o próximo. Amava o próximo. Em Mateus 20:28 vai dizendo: bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ele veio por mim e por você. Ele veio provar o amor. Ele é Deus. Ele se ama. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, então ele nos ama. E ele provou o seu amor ao próximo quando ele deu a si mesmo em resgate de mim e de você, para sermos salvos por ele. Salvos por ele. E Jesus também provou que ele amava a si mesmo de um modo equilibrado. Jesus ele tirava um tempo para ele, para poder se reunir com os discípulos, conversar, descansar. Em Marcos, capítulo 6, versículo 31 e 32, está dizendo: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus tirava determinados tempos para descansar juntamente com seus discípulos, com seus amigos, como Lázaro, que iria à casa de Lázaro, Marta e Maria. Como na última ceia, que ele tirou um tempo para fazer a última ceia juntamente com seus discípulos. Jesus tirava um tempo para todo final de tarde para ficar isolado, orando ao Pai e se reunindo com o Pai, conversando com o Pai. Ele amava a si mesmo. Amava a si mesmo e amava o próximo. E colocava Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Hoje em dia, muitas pessoas tendem a colocar a felicidade acima de tudo, achando que o amor próprio é buscar a sua própria felicidade, não tendo interesse em cima das outras pessoas, não se importando com os outros, fazendo tudo o que é possível para si, para agradar a si próprio e não aos outros. Mas não devemos ser assim. Não devemos ser assim. Saúde e felicidade não se aplicam
apenas a procurar o amor próprio a si mesmo, aos seus próprios interesses, a sua própria cobiça, a fazer a sua própria vontade. Não. Devemos procurar fazer a vontade do nosso próximo, ajudar o nosso próximo. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Mas sim o dos outros. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Para provar o nosso amor por nós mesmos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, amarmos nossos próximos como a nós mesmos. E sabermos como nós amamos nossos próximos como nós mesmos é fazermos o bem a quem precisa. E amarmos a nós é também tirarmos um tempo para nos reunirmos com quem? Com nossa família, com nossos amigos. Buscarmos nos reunir, nos consagrar diante de Deus. Buscarmos fazer o bem. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É procurar união, é procurar estar junto, é procurar o bem comum entre todos, entre Deus em primeiro lugar e entre todos que estão ao nosso redor. Isso é amar a si próprio, isso é colocar Deus em primeiro lugar, isso é amar o seu próximo. Medite, pois, nisso. Que Deus abençoe cada um neste dia.